Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o seu Perrengue Empreendedor. Aqui é onde você vai ouvir histórias de sucesso, onde você vai aprender, se emocionar, vai rir porque também é cômico, né? Vai chorar com a gente e a gente vai aprender histórias de pessoas que passaram vários perrengues e agora alcançaram aí uma estabilidade na vida, alcançaram o seu sucesso particular. E hoje a gente tem a presença de um convidado extraordinário. Esse cara é um amigo, um grande parceiro, somou muito no meu desenvolvimento como empreendedor e hoje a gente trouxe ele aqui, honrando a vida dele. Fábio Del Pupo, seja muito bem-vindo. Gratidão imensa, Winston, Camila, gratidão imensa de vocês. Estamos aqui para poder somar, contribuir na vida de você, empreendedor, você que precisa, não de ouvir histórias, mas de se inspirar talvez para viver a sua história. Estou aqui também com minha maravilhosa Camila Lenk. Se apresente, Camila. Boa noite, gente. Então hoje, né, que honra, né, a gente estar aqui com um cara de destaque no momento, né, Fábio Del Pupo, né, uma honra ele ter decidido, né, aceitar esse privilégio, convite. Hein? Quinta-feira, né, aceitar estar aqui com a gente é muito bacana, né, é uma pessoa que é um amigo, um parceiro, né, aí de negócio, então hoje a gente está aqui para compartilhar a história dele também. A gente quer agradecer todos os nossos parceiros, Diego Alves, Elisângela, que estão aqui também nos bastidores, gerando esse momento extraordinário para você. Identidade Marketing Inteligente, nossa agência, a sua agência de marketing estratégico. E agora a gente quer ouvir um pouquinho sobre esse camarada, Fábio Del Pupo. Fabão, fala pra gente. Quem é o Fábio? Quem é o Fábio hoje? Quem é o Fábio hoje? Fábio é filho do rei. Filho do rei. Filho do rei. A imagem e semelhança do Criador. Olha. É isso. Este é quem eu sou. Legal. Né? Essência, né? Essência. Este é quem eu sou. Eu costumo dizer que os meus títulos, as minhas conquistas ou as coisas pelas quais eu passei não me definem. O que me define é o que está descrito lá. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Massa, que legal. Que legal, cara. Sequência, né? Cumprir o princípio, buscar o reino e tudo vai ser acrescentado. Exatamente. Que legal. Essa é a ideia. Não, né? não é o passado que define a gente, né? Não são os bens que a gente acumula que definem quem nós somos, né? Essa essência, que legal você falar sobre isso. E hoje, o que você faz? Antes de você falar o que você faz hoje, vamos começar, né? Eu quero saber como que você entrou nessa jornada empreendedora? Porque esse papo aqui é para empreendedores. Né? Quem está assistindo a gente agora ou é empreendedor ou tem vontade de empreender. Tem vontade de se tornar um empreendedor, uma empreendedora, está aprendendo os caminhos, porque tem um ditado que fala: sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Para que não precise passar pelos mesmos erros. Eu costumo dizer que o que aprende com o erro dos outros, ele erra barato. Exatamente. Ele erra barato, porque errar custa caro, meu amigo, custa caro. Só que quando você aprende com o erro alheio, ficou barato para você. Isso aí. Que legal. Tem uma frase sua que eu gosto muito, que é: se você tiver vergonha do seu primeiro produto, você já começou tarde. Né? Então você está aqui para contar isso, né? O que é começar tarde? O que foi essa reviravolta, o que foi que te levou, que nem você disse, né? Aprender com o erro do outro custa barato, porque errar é caro. Esse camarada tem uma história, não vou falar que é parecida com a minha, mas ele começou a empreender cedo. Conta aí sobre aquela história do alface, cara. Seu primeiro empreendimento. Meu primeiro empreendimento, mas na verdade assim, eu vim de família muito simples, né? Minha mãe, se quiser contar, pode ficar à vontade. Minha mãe não tinha condição de dar presentes pra gente todo final de ano, todo Natal, aniversário, aquela coisa toda eu tinha. Então eu aprendi assim, que se eu quisesse alguma coisa, eu teria que buscar. Legal. Então eu sempre fui um cara de buscar, de tentar enxergar oportunidades. Eu tinha um amigo, e eu fazia, com 10 anos de idade, eu fazia muita troca com ele, eu já negociava. Negociador, né? Negociador desde cedo. Eu lembro que eu troquei com ele
um radinho de pilha, um Walkman, aquela coisa toda. E um dia eu fui para poder conhecer a casa dele. E a minha mãe perguntou, de onde que tá vindo esses negócios assim? Pronto, tá na coisa errada. Mais ou menos isso. E daí eu fui conhecer a casa dele, né? Fui brincar lá, não lembro, mas eu sei que eu fui para poder conhecer a casa dele. E chegando lá, eu percebi que anexo à casa dele, né, tinha um terreno baldio. E nesse terreno baldio estava lá, cheio de mato, não cuidava, tal. Era dele, do pai dele, mas eles não cuidavam do terreno. Eu falei, cara, vamos usar esse terreno aqui para alguma coisa? Vamos plantar algumas coisas aqui e sair para poder vender? Uau, uma mentalidade já... Na verdade, eu acho que foi mais a necessidade. A necessidade de ter o próprio dinheiro, mais ou menos isso. Sim. E ali, com essa ideia, ele topou, né, abraçou a ideia. Claudemir, né, não sei se vai estar assistindo a gente aí, lá em Areinha. Né, Areinha Viana. Areinha Viana, isso. Para quem não conhece, Areinha Viana existe no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, a região metropolitana. Viana é o começo da roça, Areinha já é a roça. Areinha já é a roça. Nossa, morador de... Mas na verdade, naquela época era bem... Mas hoje está crescendo muito Viana, né? Meu Deus. Viana, comparado ao que era. Mas enfim, e aí aquele terreno baldio virou uma plantação de legumes de alface. A gente foca no alface porque... E no final de semana, o que acontece? A gente plantava durante a semana, porque a gente estudava também, a gente estudava na parte da manhã, na parte da tarde a gente cuidava da plantação. Ia lá, cuidar, regar. Exatamente. E no final de semana a gente enchia o carrinho de mão, eu e ele, né? Revezavam, gritavam, eu empurrava o carrinho. Ia no carrinho? No carrinho de mão, passando pelo bairro, batendo nas portas das casas, chamando as donas de casa. E ali começamos então, e foi assim o meu primeiro empreendimento, né? Trabalhando por conta própria. Hoje... Tinha quantos anos, Fábio? Uns 10 anos de idade. 10 anos de idade. Estava na veia do empreendedorismo. Tava. E interessante, não foi ninguém que me incentivou a isso, né? Foi aquela coisa assim, poxa, dá para poder ganhar um dinheiro, dá para poder fazer dinheiro. Posso trabalhar, posso plantar algo e ter um retorno. Literalmente plantar, né? Exatamente. Então, e hoje plantar, você está colhendo o que você plantou lá atrás, os pés de alface, hoje você está colhendo. Exato, que é um princípio, né? A questão alguns conhecem como a lei do retorno, eu conheço como o princípio da semeadura. Você colhe aquilo que você planta, né? E legal. Eu entendo como um princípio. E é mais ou menos a minha vida assim, a partir de então eu nunca deixei de plantar, né? Sempre plantando alguma coisa, através da veia do empreendedorismo, e aí estamos aí. Hoje plantando cosméticos. Mas nem sempre você não seguiu essa carreira empreendedora, né? Te conheço no caminho aí. Quis ir para a vida, né? Normal, né? Isso é normal. Quis ser normal, quis ser Me conta um pouquinho, CLT. Fábio, sobre a sua história de vida, né? De repente tem alguém que vai se conectar com a sua história. Então, conta um pouquinho. Na verdade, assim, essas lacunas onde eu tentei ser normal, digamos assim, eu trabalhar de CLT, ou trabalhar... CLT, na verdade, formalmente eu nunca fui. Mas digamos que eu tentei trabalhar num emprego formal para ter a segurança do salário garantido, né, como se diz. Só que eu não consegui, não me encaixava, não me via. Das vezes, das tentativas que eu tive, eu não consegui me encaixar em nenhuma dessas possibilidades. Então eu entrava, saía, ficava lá 2 meses, 3 meses. Mas saía, nunca 24 horas, né? Nunca 24 horas. Nunca 24 horas, né? Nunca 24 horas. Então, assim, de fato, foram algumas tentativas, mas é um orgulho para mim, na verdade, dizer que eu nunca tive minha carteira assinada. Uau. Nunca tive minha carteira assinada. Então, assim, para algumas pessoas isso soa como assustador. Para mim, soa como libertador. Eu nunca fui, assim, o funcionário do mês. Nunca fui o funcionário do mês, mas sempre fui aquele cara de buscar, sempre fui aquele cara nas vendas de bater metas, de obter os resultados, aquele cara de chegar em casa com premiação e às vezes até vender a premiação, ganhava os prêmios e vendia os prêmios para poder colocar a comida de casa. Acontecia em alguns momentos assim da vida, mas sempre fui cara de buscar, eu costumo dizer que é correr na frente, correr atrás. Quem corre atrás corre atrasado. Correr na frente, sair e correr na frente.
E a minha história de vida, ela é repleta de perrengues, repleta de situações cômicas, repleta de... Hoje a gente trata como cômicas, né? Mas que naquele momento, naqueles dados momentos foram... difíceis, né? Tensos, né? Difíceis, tenebrosos. Desafiadores. Extremamente desafiadores. Mas, em momento nenhum, eu deixei de acreditar em mim mesmo, embora o redor, né, as pessoas ao redor estivessem dizendo o contrário, estivessem dizendo para eu desistir. Quantas e quantas vezes eu ouvi dos meus parentes, né, e familiares: por que você não arruma um emprego de carteira assinada? Vai tentar um concurso público. Vai tentar um concurso público. Por que você não trabalha igual a todo mundo da família? Mais ou menos isso. Por diversos, já dependi de ajuda, já precisei de ajuda, já dependi de cesta básica, já morei de favor, não foram uma nem duas, foram várias vezes durante todo esse percurso. Mas graças a Deus, existe um texto que diz o seguinte: nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar da pão. O salmista Davi disse isso, né? Então, é um princípio. Antes da gente se entrar e contar alguns perrengues que você passou, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que empreender, eu até citei no início que estava na veia, você acha que empreender é algo inato da pessoa, ela já nasce com isso, ou isso é aprendido ao longo do tempo? Na verdade, eu penso que é algo que precisa ser estimulado. É estimulado. Legal. Existem alguns medos, né, que nós naturalmente já nascemos com eles, e até a questão do instinto de sobrevivência. O ser humano, ele não quer empreender. O brasileiro, em si, na verdade, ele não quer empreender. Ele quer se acomodar, né? Ele quer viver. Quer viver, quer ter dinheiro. Ele quer ter dinheiro. Mas ele não enxerga, no primeiro momento, que através do empreendedorismo existe inúmeras possibilidades de se ter dinheiro, inclusive, é uma delas. E por isso precisa ser estimulado, né? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela quer ter, primeiro ela quer ter o sucesso. Só que ser. Só que na verdade o sucesso, as conquistas, elas vêm depois do trabalho, depois de muito suor, depois de muitas tentativas, depois de muitas ideias talvez fracassadas, depois de muitos nãos, né? E a verdade é que esse processo difícil, essa curva de aprendizado, que as pessoas não querem passar, não querem viver. Processo de maturação, não, né? Não quer viver apenas os bônus, né? Mas não querem os homens. Porque hoje, assim, tem empreendedor, quem quer ganhar dinheiro, ele não sabe que tem que passar aquela gestação, né? Porque você já pensou um bebê, você descobre hoje que está grávida, amanhã o filho já nasce, não é. Empreender é uma gestação, leva-se o tempo, né? Aquele período de estar transformando, criando cada órgão, até você respirar. E a gente empreendendo também, né? É a mesma coisa, a gente começa depois naquela fase de engatinhar, aprender a levantar, a gente cai, levanta de novo. Né? Hoje, assim, se eu chego para o Fábio de hoje, o Fábio do presente, o que o Fábio falaria para o Fábio lá do passado? O que ele falaria para aquele menino lá atrás, de 10 anos, que vendia alface, para o homem que você é hoje? Qual recado você mandaria? Cara, eu diria o seguinte: vai dar muita merda, mas não desiste não. Não desiste. Acima de tudo, esteja disposto a aprender todos os dias. E seja disposto a viver com um aprendizado constante. Uau. E na verdade, assim, uma das coisas, só concluindo, né, a pergunta que você fez anteriormente, para mim, empreender é aprender. Aprender todos os dias. Todos os dias. Se você estiver disposto a aprender todos os dias, a sua vida ela é uma constante evolução. Camila estava falando de gestação. Eu lembro que eu fui levar minha filha Aimee no médico e porque ela estava sentindo dores nas canelas, dor na perna, e ela tinha acho que 1, 2 aninhos, e o médico falou: é o processo de crescimento, os ossos estão esticando, por isso que ela sente dor. Aquilo dali me veio a frase, né, crescer gera dor. Todo processo de crescimento ele gera uma dor, mas depois você tem a recompensa, que é o crescimento, a maturidade que vai chegando ao longo do tempo. Empreendedorismo é isso também, né? Exato.
é esse crescimento, é o que vocês estão falando aí do processo, de gerar essa dor, né? Mas tem que suportar. Na verdade é onde muitos abandonam o barco, né? Sim, na primeira tempestade eles correm, né? Não esperam que depois da tempestade tenha um arco-íris. E é aquele momento de tribulação ali, que você acha que fracassou, que deu errado, algo deu certo. E você não vai repetir o mesmo erro. Né? Então eu acho que é assim, quando a gente quebra a cara uma vez, é para você aprender. Não vou continuar nesse caminho aqui, porque aqui eu sei que vai dar errado, mas eu vou prosseguir e pegar as experiências, né? E às vezes eu não preciso nem da experiência eu viver, eu pegar alguém que já passou, né? Tá ali, ó, conversando. Agora, sabe? me conta, Fábio. Fábio hoje é um homem de família, né? E me conta como que começou a sua vida com sua esposa. Como é que você foi achar essa menina lá? Vocês não estão acompanhando, mas ela está aqui nos bastidores, né? A Cici está aqui nos ouvindo também. Hoje ela é Cici, né? Cara, a minha história com a Cineiro, na verdade, é um marco da minha vida. Existe o Fábio antes e existe o Fábio depois da Cineiro. Uau! E assim, obviamente que nós estamos com 23, irmão? 23 anos de casado, vamos fazer agora, próxima semana. Uau, que massa! 23 anos de casado. Ou seja, eu vivi mais minha vida com ela do que sem ela, então... Que massa! Certamente não me enxergo mais sem ela, né? Então, totalmente, aos olhos de Cici. Literalmente. E eu conheci a Cineida, foi assim, é até cômico, né? Na verdade, eu costumo dizer assim, que o Senhor, ele usou outra pessoa, outra menina. Eu fui na cidade dela pra namorar uma outra garota. Que isso? Quando chegou lá, a menina já tava namorando. O ônibus demorou muito. Aí eu fiquei chupando o dedo, né? Fiquei chupando o dedo e tal, e nesse chupar dedo, ela também estava chupando o dedo por outro cara, na mesma situação. Olha só. Olha os propósitos de Deus. Adolescente, né? Tinha 17 para 18 anos. Tinha abandonado ela também e tal. Então aí foi aí que a gente se conectou, a gente se conheceu. Ela recorda da gente ter se conhecido uns anos antes, né? Eu não recordo dessa data. Nossa, tá tipo a nossa história, né? Eu te conheci antes. Eu lembro dela lá nessa, exatamente, eu lembro a roupa que ela tava, de conhecer ela, o cabelo que ela tava. Uau, detalhes. Detalhes. Então, assim, e ali já foi amor, digamos, a primeira... Segundo ela, o dela foi amor à segunda vista, né? Amor à primeira vista. E ela morava em Minas? Morava em Minas, exatamente a 300 quilômetros, né? Da onde eu morava, e ela morava lá. Vocês tinham quantos anos? 18 anos. Você trabalhava com o que na época? Na época eu trabalhava num frigorífico. E aí, interessante, quando eu conheci ela, eu trabalhava no frigorífico. E eu ganhava... Você era açougueiro? Eu fazia entrega. Eu fazia entrega. Eu fazia entrega e toda vez que eu ia pra lá levar uma linguiça. E agradar a mãe, né? Meu sogro fala que eu ganhei a sogra pela linguiça. Tá vendo? Ai, meu Deus. Estou já pela barriga, tá vendo? Exatamente. Isso aí. Que é isso? Que aí, legal. Mas ele conta essa história, ele ri, rapaz, meu sogro é a figura. Mas foi exatamente isso. Na verdade, assim, eu tinha uma folga sábado e domingo a cada 2 semanas. Então, onde eu trabalhava, sábado e domingo eu tinha essa folga, sábado e domingo, e eu ia pra lá. E eu era muito participante da igreja e tal, então estava na igreja, um domingo sim, um domingo não. Mas foi quando eu conheci ela, meio que me desvirtuou ali, porque eu dividia, né? Um domingo para Jesus e um domingo para Cineiro. Exatamente. Só que era interessante, porque eu saí daqui na sexta-feira à noite, chegava lá no sábado, 7, 8 horas da manhã, e saía de lá no domingo à tarde. Mas me conta, você ia de trem ou você ia de ônibus? Ia de ônibus, lá não tem trem. Não chega trem, né? Eu fazia uma lotação, pegava um ônibus às 10 horas da noite, às 10 horas da noite aqui em Vitória, chegava na cidade de Realeza. Rapaz, era muito... E eu levava presente. Ai, tem uma época que eu fui no ônibus levando um urso gigante, cara. O urso era quase maior que eu. Eu quase paguei minhas passagens.
Tá vendo? Homem romântico, tá vendo? Foi. Que legal, sim, cara, que legal. E aí, quando eu conheci ela, acabou, já era, minha vida mudou. Tava lá no frigorífico, casou com Cineida, trouxe ela pra cá. Trouxe ela pra cá, sem conhecer ninguém aqui, ela. Ah, ela corajosa. Muito corajosa. Deixou a família dela, deixou a segurança dela. Ela seguiu aí a palavra certinha, né? O homem vai casar, deixar pai e mãe para viver, né? E ela fez isso, né? Deixou a parentela dela para viver a família dela com você. Que história. E assim, uma mulher guerreira, tá? Determinada e corajosa, né? Muito corajosa de deixar tudo e vir para um lugar estranho, né? Porque é estranho, né? Não é a cidade dela, a família dela. Bacana, assim. Fábio tem a história do frigorífico, do caminhão que o cara te fez. Do caminhão da banda de porco. É bom lembrar que quando a gente casou, o que eu tinha com a Cineida, na verdade, era um fogão e uma geladeira. Uau! Literalmente um fogão e geladeira, não tinha mais nada. Panela a gente ganhou. Morava alugado, casa de alguém? Alugado. Então, assim, fomos morar de aluguel, chegamos, estava tudo arrumadinho, né? Teve uma pessoa que me acolheu, na verdade, inclusive antes de casar, eu morei 6 meses, mais ou menos, de favor na casa de uma pessoa, tinha saído de casa meio brigado lá e tal, e deixei na casa da minha avó, que era anexo à casa da minha mãe, deixei lá. Não tinha nem condição de morar na casa da minha avó porque não tinha espaço. O espaço que estava lá estava ocupando o fogão e a geladeira que eu tinha comprado. E eu deixei lá guardando e aí era o que nós tínhamos, mais nada. Mas quando nós casamos, ganhamos colchão, ganhamos uma cama de casal usada, mas tinha. Deus, né? provendo, né? Então assim, estava tudo arrumadinho, a casa estava toda bonitinha, arrumadinha e estava lá a nossa casinha. E ali a gente começou a nossa jornada. Que legal. Exatamente. Nesse meio tempo aí, você já foi o tempo que você iniciou no cosmético? Como é que foi? Eu estava, na verdade, quando nós casamos, eu estava literalmente assim, sem trabalho. E aí foi onde eu lembro que você contou uma história que você vendeu panela. Vendia panela, eu trabalhei de preposto para um amigo. Ele tinha uma representada de panela, vendia panela de alumínio, panela de pressão. Explica para essa galera de casa, juventude, o que é um preposto? Preposto, cara, preposto, verdade. Estamos se sentindo velho aqui. O preposto é o vendedor do vendedor, né? Digamos assim, o cara ele tinha um direito de uma representação. Ele representava uma marca, né? Uma distribuidora, digamos assim, de panela, de alumínio, acho que era indústria também na época. Ele que era o responsável pela representação. Ele tinha um setor que ele era responsável. E ele me dava uma comissão, ele já ganhava uma comissão que ele repartia. Então eu ganhava a comissão da comissão. Era muito pouquinho, não tinha carro, não tinha nada, era de ônibus mesmo. Ônibus, canela. Pegava a bolsa de panela e saía? A bolsa de panela, não, eu ia no interior, cara. Eu fazia o norte do estado, fazia divisa com... Gostar de viajar, hein? O sul da Bahia, eu ficava longe de casa. E aí eu lembro que eu chegava nos locais e como eu não tinha carro, eu tinha que fazer os meus horários com os ônibus, né, e tal, fazer o cronograma direitinho para casar e para dar tempo de fazer o atendimento no supermercado, nas lojas que atendia. E quando eu chegava na cidade, eu deixava a minha bolsa, a minha mala de roupas no guarda-volumes, né, da rodoviária e ia só com um mostruário para o cliente ali fazer a demonstração e tirar os pedidos, né, e fazia a rota todinha. Entendeu? Inclusive eu vendi mais garrafa térmica do que ele. Ele pegou na época eu lembro até hoje, era Termos o nome da garrafa. Rapaz, umas garrafas bonitas, diferentonas assim e tal. Tinha umas garrafas que brilhavam assim, igual a roupa da Camila. Era translúcida a garrafa. Rapaz, eu entrava com aquele negócio assim chamando a atenção e tal. E realmente vendi mais garrafa do que ele, que era o representante das garrafas térmicas. Mas, enfim, não fiquei muito tempo ali e estava em busca realmente de algo novo. Dali, justamente, onde eu vim parar no cosmético, né? No cosmético foi onde eu me encontrei. Mas tem a história do caminhão lá atrás. Né? A história do caminhão. Da açougue. Ele tava falando que ele era ruim de contar a história. Tô tentando. Hoje, né, que aconteceu. Quando a história assim, as pessoas vão me ajudando, eu vou lembrando. Cara, a história do caminhão. O que aconteceu? Fala o que aconteceu para chegar na história do caminhão. Então, eu trabalhava, antes
né, como já disse, trabalhava no frigorífico e trabalhava de ajudante de caminhão. Foi quando eu conheci a Cineida, né, e levava as linguiças lá pra minha sogra. Só que... Era com frio? Não era com frio. Cara, antes de chegar como ajudante de caminhão, eu trabalhei, o frigorífico, a gente tinha anexo à granja de porcos, onde criava-se os porcos. E o meu pai trabalhava nessa granja de porcos junto com o meu primo. E ele conseguiu para mim lá, estava precisando de fazer um dinheiro, e ele conseguiu para mim dar uma oportunidade de trabalhar. Só que para poder chegar lá, eu tinha que acordar e estar no ônibus, no ponto de ônibus que levava todos os funcionários da empresa, porque era no interior de Viana, você imagina. E não tinha ônibus de linha. Então, ou você chegava de carro, ou você ia no ônibus que era fretado pela empresa. E o ônibus saía do posto Sete Belo às 4 horas da manhã em ponto. Eu morando em Areinha, para poder chegar no posto Sete Belo, tinha que caminhar ali mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros. Você imagina, eu tinha que acordar 3h30, 4 horas da manhã, para poder chegar lá e estar, né, à disposição, no posto lá, para poder sair junto com o ônibus. Cara, comecei nessa rotina e tal, e já era assim, algo que estava previsto. Comecei porque me prometeram assim, olha, vai sair uma vaga para fazer a entrega no frigorífico, mas você tem que começar na granja cuidando lá dos porquinhos. Então até parto de porca eu já fiz. Temos um parteiro aqui. Sou parteiro, já fiz parto de porca. E ali eu fui aprendendo, cara. Eu tenho assim, na época, pra mim, aquilo ali, foi onde eu aprendi a história do filho pródigo, literalmente. Né? Que o filho pródigo, para quem conhece, né, fala que ele chegou ao ponto de cuidar dos porcos e ele desejou comer daquilo que os porcos se alimentavam. Só que, na verdade, essa história, ela mostra, né, relatando que pro judeu, o cuidar de porcos era a tarefa mais odiosa, era o pior do serviço, mais desprezível que existia. Por quê? Quando você cuida de porco, o cheiro do porco ele entranha na sua pele. E aquilo eu sofri com aquilo ali. Por quê? Porque eu saía da granja, pegava o ônibus da empresa e chegava e ia para a escola à noite. Então eu tomava um banho lá no trabalho. Assim, aquele cheiro do você não sente. Mas as pessoas em volta. Quem está perto sente. Exatamente, aquilo ali, eu sofri com aquilo ali. Durante muito tempo da minha vida, eu sofri com aquilo. Então eu trago, né? Você sofria com pessoas falando, zoando, reclamando? Me deram um apelido dentro do ônibus sem tomar banho. Chegou sem tomar banho. Coitado. Exatamente, então eu sofri com aquilo ali. Até o dia que eu recebi a notícia de que tinha saído a vaga para poder trabalhar no caminhão do frigorífico. Ali, pra mim, você ficou feliz? Vou sair do chiqueiro. Limpinho, era tudo que eu queria. Vou trabalhar limpinho, vou sair do chiqueiro e vou trabalhar no caminhão. Né? E trabalhei um período lá dentro do frigorífico e tal, ajudando a separar as mercadorias dentro dos cortes lá e tal, até chegar no caminhão para poder fazer a entrega. E comecei a fazer a entrega e tal. Só que aí eu tinha vantagem, por quê? Porque o motorista ele morava próximo da minha casa. E aí eu não precisava mais de andar todo aquele espaço para chegar lá, porque eu podia ir no caminhão e chegar lá praticamente junto com o ônibus. Só que a ideia era que quando os caminhões estivessem lá para ser carregados, todos os ajudantes também deveriam estar lá para ajudar a descarregar todos os caminhões. E o meu motorista era um pouco mais folgado, e ele chegava sempre por último, e eu ia com ele. Nada de errado, só que isso fez com que o gerente do frigorífico acabasse ficando, tomando um pouco, né, de... Ficou com ranço. Ficou com ranço da minha pessoa, talvez, por achar que eu estava fazendo um coco mole ali. E aí, naquele dia, ele chegou para mim e disse assim, olha, Fábio, hoje você vai ter apenas uma entrega. E eu fiquei todo feliz, por quê? Porque a regra era, quando nós terminássemos a entrega, não precisava de voltar no frigorífico para poder levar as malas. A gente podia ir embora para casa. Você ficou todo feliz? Era muito cedo, né? Fiquei todo feliz, né? Falei, poxa, uma entrega só, então, maravilha. Tô de rei. Tô de rei, porque eu vou chegar em casa cedo, né? Era uma sexta-feira, já estava planejando já comprar passagem e meter o pé para Divinão, né? Rapaz, quando eu recebi a nota,
Não sei se vocês lembram, na época, na Grande Vitória, tinha um supermercado Boa Praça. Boa Praça. Boa Praça. Antes do EPA era o Boa Praça. Antes do EPA, né, que existe o EPA, hoje aí, era o Boa Praça. Nem Cofrio, nenhum desses supermercados fazem propaganda, patrocinam o nosso podcast. Não faz. Não está patrocinando. Se quiser, é só fazer contato com a gente que estamos abertos. Corta depois aí, Mas enfim, cara, chegamos lá no depósito do supermercado, era ali na ilha de Santa Maria, ali naquela região. Ali próximo do Álvares Cabral. Morei lá. Terra do Winston. Cara, chegou ali para poder... Aliás, quando saiu, né, do frigorífico, que eu encarei aquilo, eu falei, cara, cadê os outros ajudantes? Cadê os outros ajudantes? Não, é só você. Só você. Não, eu sozinho. E a entrega era nada mais, nada menos do que um caminhão lotado de banda de porco. Você tá doido? Um caminhão lotado. Sabe aquelas bandas nos filmes assim, que pendura no gancho? Assim? Cara, cada banda pesava aproximadamente 45 a 50 quilos. Qual é o seu peso? Você na época era praticamente o peso do moleque raquítico. Um saco de cimento, né? Um saco de cimento. Cara, talvez um saco de cimento, pra você que tá... É fácil, mas você imagina um caminhão lotado. E aí eu saí daquele frigorífico em direção à entrega, pensando o que seria de mim? O que seria de mim naquele dia? Porque era meio que uma tentativa do gerente para que eu pedisse para sair. Né? E ali aí é onde eu lembrei de um texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 10, que diz o seguinte: Deus não nos dá provação além do que nós podemos suportar. Se você é empreendedor, você está passando por uma situação difícil, entenda isso. Deus, Ele não te dá uma aprovação além daquilo que você tem a capacidade de suportar. Então espera só mais um pouquinho, confia em Deus, lança essa ansiedade sobre Ele, que com certeza não é um caminhão para descarregar, mas a sua dificuldade ela é pesada para você. Mas vai chegar um momento de você cantar aí a sua vitória. Mas continua, Fábio. Rapaz, fala pra gente o que aconteceu. Chegou então naquele estabelecimento para poder descarregar o caminhão. E aí eu tinha que fazer o processo de subir o caminhão, era aproximadamente a altura de 50 a 60 centímetros, descer a escada, né? Andar por um labirinto até chegar dentro da câmara fria, né? Que ficava lá dentro do supermercado, do depósito, do supermercado, e pendurar. Então, era o processo. Subia no caminhão, jogava, apoiava o ombro, inclusive, esses dias eu estava lembrando que eu tenho uma lesão no ombro que talvez alguém fosse saber. Pode ter sido. Pode ser o caminhão da banda de porco que pode ter causado essa lesão, né? Porque naquela época você é um jovenzinho, 45 quilos. Imagina quanto você descarregou e aquele desgaste, né? Isso aí, pode ter alguma coisa. E ali eu apoiava o meu ombro, né, embaixo daquela banda de porco, soltava um gancho, tá? E foi 1, 2, 3, tá? E aí foi indo. E eu lembro que sentou uma roda de escarnecedores quando eu comecei a descarregar, de funcionários para falar que você não ia conseguir. Para dizer que eu não ia conseguir, para meio que assim, vamos ver... Até onde ele aguenta, A frase que ecoa até hoje vamos ver até onde esse moleque aguenta. Vamos ver até onde esse moleque aguenta. E eu fui indo, até que de repente apareceu um cara que morava no mesmo bairro que eu. Eu não conhecia, nunca tinha trocado uma palavra com ele, mas a gente se conhecia de ônibus, né, de linha de ônibus e tal. E ele me conheceu. E ele era funcionário do supermercado. Ele falou: rapaz, você está descarregando isso sozinho, não te mandaram ninguém com você. E faltava ali uns 20% mais ou menos do total para poder descarregar. Ele se predispôs a me ajudar. Que legal. E colocou o ombro embaixo. E ali eu acho que era onde eu não suportava mais. Era justamente. Mas o favor de Deus veio naquele momento para quê? Segurou ali, ó, vamos junto. Até Jesus teve uma ajuda para carregar a cruz. Então, tem hora que Deus ele coloca na nossa caminhada empreendedora, coloca pessoas no nosso caminho para gente, para nos auxiliar. Mas eu quero que você fale agora sobre como você entrou para o mundo do cosmético, como foi essa jornada e essa frase que a Camila falou: se você
não se orgulha do seu primeiro produto, você começou tarde? Na verdade, assim, se você não tiver vergonha, do produto que você lançou, é porque você já lançou tarde. E é necessário a gente ter vergonha. Talvez você hoje tenha uma história de sucesso, mas lembra lá de quando você começou. Você tem que ter vergonha do primeiro produto. Tem que ter vergonha de quando você começou. Não no sentido de, não preciso mostrar minha história, não, nada disso. Mas se você ficar buscando muito a perfeição, você nunca vai começar. Essa que é a questão. Inclusive hoje nós estamos... Não é a vergonha de não querer mostrar, mas falar, poxa, hoje eu sei que eu poderia ter feito melhor, ou eu faço muito melhor hoje do que eu... Faço muito melhor hoje, eu orgulho de fazer melhor hoje. Mas começou com as condições que tinha, sem esperar uma condição melhor, porque a gente tem que começar com o que já tem, que o melhor vai vir. Sérgio Cortella fala muito isso, né? Faça o melhor que você tem, enquanto não tem condição de fazer melhor. Isso daí. Conta aí, como é que foi aí essa entrada no cosmético? Cara, a entrada no cosmético. E depois a transição. Legal, eu estava justamente, eu e esse Ney morávamos de favor, num prédio que hoje é nosso, olha só. Olha que legal. Morávamos de favor ali, e ali morando de favor, ela grávida, eu preocupado com a criança que estava por vir. Depois você vai contar a história do cabelo, hein? Cara, depois, velho. É outro perrengue, né? Eu preocupado com a situação, eu precisava de uma coisa. Durante assim, um momento me pairou a ideia de ser um CLT. Eu precisava de ter essa segurança. E ali eu comecei a folhear o jornal. Na época tinha os classificados do jornal. Então eu peguei um jornal e comecei a folhear o jornal e vi ali. Precisa-se de vendedor, não necessita experiência e paga-se ajuda de custo. O meu olho foi logo na ajuda de custo, porque eu precisava de ter alguma coisa que me desse uma base ali. E essa empresa era lá em Jucutuquara, eu não tinha sequer o dia da passagem para poder, então eu fui a pé de Santa Bárbara, né, onde a gente morava, na Cariacica, até Jucutuquara. E durante muito tempo eu fiz esse trajeto várias vezes porque eu usava da ajuda de custo, né, para poder... Para quem não sabe, isso dá uma média de uns 15 quilômetros de distância ou mais. Mais ou menos. Então, quando eu cheguei ali, eu perguntei quando que seria o treinamento, que eu já queria começar e tal. E me perguntaram se eu tinha carro, se eu tinha moto. Eu falei, não, eu tenho vontade. Eu prometo que eu vou fazer acontecer. Me dá só uma oportunidade. Eu fui sincero, eu fui transparente com a dona do negócio, Catarina. E aí ela disse assim, olha, eu gostei de você. Eu vou te dar essa oportunidade. Todos os outros vendedores tinham carro, só eu que não tinha. E ela me deu então essa oportunidade e me deu uma tabela de preço e ela queria me dar um monstruário. Eu não tinha condição de carregar um monstruário. Eu perguntei para ela, o que tem de lançamento, o que tem de novo? Porque ela me deu uma carteira de clientes que estava abandonada, então eu ia visitar esses clientes, mas eu queria visitar os clientes com a marca, mas oferecer algo novo para poder conseguir impactar os clientes. Legal. E ali então ela me deu a carteira de clientes de Cariacica para poder começar. Eram poucos clientes, né, que a marca estava abandonada, e me deu um kit de produtos, na época era terapia capilar. Um kit de produtos de 5 passos de 1 litro. Então era aproximadamente 5 quilos que eu precisava de carregar. Todo dia ia a tabelinha de preço. Só que me assustou quando ela me deu a tabela de preço, porque eu não conhecia o que era o mercado de cosméticos profissionais, o mercado que vende para salão de beleza. E ali então, eu peguei aquela tabela de preço e criei um bloqueio na minha mente. Poxa, isso está muito caro. Porque a referência que eu tinha de cosmético era aquilo que era vendido no supermercado. Era o que eu usava, olha lá, eu lavava meu cabelo com sabão de coco, né? Quando era muito, né? Isso quando era aquele sabão azul que minha avó lavava roupa. Cara, e aquilo ali eu criei um bloqueio até visitar a minha primeira cliente, Dona Augusta. Eu botei o pé no salão da Dona Augusta, uma senhora negra, e ela, fui honesto com ela. E existe o princípio da verdade, compra a verdade e não a venda. Salomão fala muito disso. E eu cheguei para ela e falei, Dona Augusta, é o seguinte, eu estou começando hoje na empresa, eu não conheço, e a empresa não deu muito treinamento, né, mas eu queria que a senhora me falasse desse produto, aquilo que a senhora conhece, eu vi aqui que a senhora está na carteira de clientes. E ela falou, meu filho, deixa eu dar uma olhada nessa tabela de preço sua. Quando ela pegou a tabela de preço, assim, nossa, caiu os preços, né? Tá barato? Aí eu falei, hoje o negócio é diferente. Não é nada que eu tô pensando. Virou a chave. Eu falei, é o mercado, eu preciso me adaptar ao mercado. Eu não conheço o mercado, então eu preciso conhecer o mercado. Aquilo ali me deu um desejo de conhecer esse mercado de cosméticos.
E ali eu comecei, entendendo que era um negócio diferente, eu entendi que ali eu podia fazer minha vida. E ali eu comecei, então, a vender os produtos cosméticos para salão de beleza. Quando da história do carrinho, eu já estava vendendo, né? E eu comecei a conhecer os cabeleireiros e passando muita necessidade, muita dificuldade. Nós precisávamos comprar. A Karen estava para nascer. A Cineida estava de 8 meses. Karen, sua primeira filha. Karen é minha primeira filha, minha primogênita. Ela estava para nascer e não tínhamos não tinha enxoval, não tinha nada, na verdade. Não tinha nada, não tinha carrinho, não tinha nada. E a gente morava... a nossa preocupação era como que a gente ia fazer o trajeto daí para a igreja, aquela coisa toda. E aí eu conheci uma cabeleireira que comprava cabelo. E a Cineida tinha um cabelo virgem, enorme, cara. Nunca tinha usado química nenhuma. E ali eu vi uma oportunidade. Então aquela questão de você sempre enxergar a oportunidade. E aí eu vi a oportunidade ali. Aí eu perguntei, cara, quanto que você me compra um cabelo assim, dessas características do cabelo assim? Ele falou, um cabelo assim, eu costumo pagar R$50. R$50 na época era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro. E aí eu consegui, então, vender o cabelo da Cineida por R$50, comprar o carrinho de bebê. No livro, né? No livro eu conto que é como trocar, o nome do capítulo é como trocar um cabelo por um carrinho de bebê. E foi justamente isso, que o cabelo que valeu R$50, o cabelo dela, e comprou o carrinho, comprou o enxoval e ainda sobrou um dinheiro. Que legal. Depois dessa caminhada, você criou um produto próprio. Então, depois dessa caminhada, trabalhei em várias empresas, dentre elas uma multinacional. Dessa multinacional, para mim, foi uma grande escola. E nessa escola eu entendi que eu precisava de realmente voar um pouco mais alto. Eu era representante, era distribuidor e tal. E eu resolvi, então, criar minha marca, né? E a marca Case, que traz ali o princípio de família, trazendo na logomarca o nome de Karen, que é minha filha, e Cineida, a Cici, né? A minha amada esposa. E criando a Case, então, começamos num processo ali de industrialização, de terceirização com outras indústrias e foi todo o processo até começar a ter o problema, né, a dificuldade com a industrialização, né, aqui no mercado capixaba. E aí eu percebi que existia uma necessidade. Então, se eu quisesse ter um produto com um controle de qualidade, que eu tinha um padrão de qualidade... Que você terceirizava o produto, você não tinha fabricação própria. Não fabricava, né? Eu Legal. tinha várias indústrias, na verdade, que fabricavam para mim, fora do Espírito Santo, fabricavam em São Paulo, fabricavam aqui no Espírito Santo, mas eu vivia tendo problemas com padrão de qualidade. E comecei a estudar sobre a possibilidade. Falei, como que eu vou fazer então para poder ter o meu produto no padrão que eu quero? Fui para a faculdade, fiz química, fiz cosmetologia e ali comecei a estudar sobre cosmético. Comecei a enxergar de maneira um pouco mais extensa o que é o mundo do cosmético. Cara, é fabuloso. E daí então surgiu a indústria, a Matrix Comercial de Cosméticos, indústria, e da onde a gente também, hoje eu forneço, né, para outras pessoas que desejam, que passam pelo perrengue que eu passei lá atrás, dos problemas de controle de qualidade com várias indústrias. Hoje a gente traz o cliente para dentro da fábrica, onde eu costumo dizer que é ele que faz o produto. Lembra que a gente falou no começo que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então tá aqui Fábio Del Popo para mostrar para a gente o desafio de empreender construindo uma marca de cosmético. Hoje ele tem uma indústria de cosmético e terceiriza, produz para outras pessoas agora com um padrão de qualidade e a própria pessoa pode produzir, né, o seu produto. Exatamente. Fábio, hoje, como que é o Fábio de hoje? Como é que está essa estrutura? Depois dessa história extraordinária que você contou pra gente, o que você faz hoje? Então, hoje eu costumo dizer que eu empreendo em várias frentes, né? Várias vertentes. Eu me vi não fazendo outra coisa que não seja empreender. Né? Legal.
eu me vejo hoje ajudando outras pessoas, acima de tudo, ajudando outras pessoas. Tem o negócio do método aéreo, né? Você dá, como é que é? Uma mentoria, um curso? O método aéreo é uma mentoria para empreendedores, né? Legal. Uma mentoria para empreendedores, tem vários módulos, né? Um desses módulos é o Empreender Sem Limites, que é o start inicial ali, onde a gente leva o empreendedor para uma elevação do seu nível de consciência. A gente eleva o nível de consciência da pessoa do que realmente é empreender. Para aquela pessoa que tem desejo, tem vontade de empreender, de deixar a CLT, né? Mas não sabe por onde começar. Então, o primeiro passo é elevar o nível de consciência dessa pessoa, fazê-la enxergar das possibilidades que ela tem, né? Dentro do mundo, do universo do empreendedorismo, para que assim, quem sabe, ela se encontre em alguma coisa e ali ela comece a dar um start no seu negócio. Existe aquele que já começou o seu negócio, está meio perdido, talvez tenha muitas ferramentas que ele precisa usar, a gente ajuda. Mas precisa de uma mentoria, né? Uma pessoa do lado. Isso, quem é a pessoa hoje que precisa do método aéreo? Qualquer empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor, ou aquela pessoa que quer começar, deseja empreender, mas não sabe por onde, ela precisa do método aéreo. A pessoa que já começou, mas está meio perdida ali, talvez... Está meio desmotivada, né? Meio desanimada, é para essa pessoa também. Exatamente, exatamente. Tem muitas ferramentas que a gente apresenta dentro do método aéreo que de repente vão impulsionar o negócio da pessoa e fazê-la chegar em um próximo nível, né? A gente sabe que, assim, de quando eu comecei lá atrás para hoje, o mercado mudou muito. Eu costumo dizer que hoje existe um novo jeito de vender. Um grande exemplo que eu dou desse novo jeito de vender é que antigamente eu tinha que visitar 10, 15 clientes por dia, gastar gasolina, pagar hotel, para poder falar com no máximo 15 pessoas no dia. Hoje eu consigo abrir o meu Instagram ou o meu WhatsApp e falar com 200, com 500 pessoas de uma única vez. Né? Então, existe um novo jeito de vender e as pessoas ainda, muitos, não se atentaram para isso. Estão usando essa ferramenta a favor. Exatamente. Então, para você que fica aí olhando o Instagram só para poder cuidar da vida dos outros, cuidado. Eu costumo dizer que existe na internet, existe no Instagram, nas redes sociais, 2 tipos de pessoas apenas. Não mais que 2. Aqueles que estão comprando e aqueles que estão vendendo. A grande pergunta é, qual deles é você? Agora a gente quer inaugurar um quadro novo e mas antes disso tem, Ele tem que falar. Em breve tem lançamento do livro do Fábio. Isso! Mas antes dele falar sobre o lançamento, histórias, pelos perrengues. Tem algumas dessas histórias que a gente falou aqui estão lá no livro, de forma um pouco mais completa, né? Aqui foi um pouco resumido, mas... Tem uma história que um dia desse ele contou pra gente lá, a gente tava visitando, que tava esse livro. A história que você foi preso. Verdade, fui preso, e agora? Eu vou deixar pra você ler o livro. Leia. Surpreendi. Vamos lá, agora a gente vai lançar o quadro aqui no Perrengue Empreendedor, que é a caixinha do perrengue. E nada melhor do que começar com quem? Com o nosso amigo Fábio. Pega lá a caixinha, Camila. Sorteia aí um perrengue. O que é a caixinha do perrengue? A gente vai... Fábio vai sortear ali um perrengue que a gente já passou. E a gente quer contar rapidinho. Um perrengue, vamos lá. Perder... Como é que é aqui? Perder estacionamento, perder o ticket do estacionamento. Desculpa essa letra, quem tinha essa letra? Da Camila. Perder o ticket do estacionamento no primeiro encontro do cinema. Caraca, cara, não consegui fazer isso. Eu acho que era desculpa poder ficar mais tempo com você. Que vergonha, gente. O que aconteceu? Não, o perrengue já começou logo no início, né? Na hora de comprar ingresso, né? Com isso, eu sentei numa cadeira no meio de um casal, tipo, fui atrapalhar o casal também, que queria ficar juntinho. A gente foi pro cinema e não tinha programado ir pro cinema, não tinha comprado ingresso antes, chegamos lá, tava lotado. Fomos comprar os ingressos, não tinha como sentar junto. Sentou separado. Primeiro encontro. Pra oficializar, né? O primeiro encontro oficial. Né? Isso aí. A gente já tinha saído, feito trilha e tal, mas no primeiro encontro, saindo junto, aconteceu isso. Casal mesmo. Beleza, tudo bem, assistimos o filme. Depois comentaram aí, gostou do filme? Como é que tá o seu filme? No meu filme tava a pessoa do meu lado conversava, caramba. Não,
Foi um perrengue mesmo. Na hora de ir embora, a gente foi no Shopping Boulevard. Chegando no final, já era tarde, a gente pegou a última sessão. Meia-noite, tá? Eu era distribuidor da Case. Chovendo, saindo, gente. Né? Trabalhei o dia todo recebendo os clientes. Fui levar a Camila no cinema. Cheguei, esqueci. Primeira coisa, esqueci em casa o meu documento e o documento da moto. Meu Deus. Primeira coisa. Fomos pro cinema. Comprei lá os negócios, tal, que estava no cartão. Quando a gente foi sair, cadê o cartão de saída do estacionamento? Aí a pessoa perguntou, cadê o documento da moto? Ficamos parados, chamaram segurança. E cadê o seu documento? Eu sem documento, sem nada, você sem noção. Tipo, olha que perrengue. Vontade era matar ele. E eles já tinham fechado o shopping, naquela parte do estacionamento aberto, chovendo, aquele sereno, aquele negócio, um frio. Me fala uma coisa, pergunta que não quer calar. Quem comprou esse bendito ingresso? Eu comprei os ingressos, eu guardei, só que eu acho que comprar os ingressos. A bermuda, não sei, a bermuda que eu tava, caiu, não, mas até por que sumiu. Você comprou os ingressos, cara, desistir não dá pra poder sentar junto. Não, mas aquela vergonha ali do primeiro encontro, aquele negócio assim, não, vamos assistir. Sabe qual é a lição disso aí, na verdade, pra minha vida? Existe umas coisas seguintes, começou errado, vai dar errado. Eu aprendi, deu errado, vai dar errado. Então aprenda você. Ficamos até quase 2 horas da manhã pra poder ser liberado. Isso aí, depois eu consegui buscar. O cara ficou com dó, porque tipo assim, o cara ficou assim com pena já de mim. Eu falei, moça, amanhã eu acordo cedo pra trabalhar, não sei o quê. Busquei no Google Drive o documento, consegui, aí apresentamos, eles fizeram a liberação e deu certo. No final deu certo. Agora, Fábio, conta pra gente finalizar sobre o livro. Vai lançar o livro, como é que vai ser? Cara, o livro tá vindo aí, inclusive o nome do livro... Fala ou deixa que não falo, né? Tá, né? Se quiser falar, exclusividade... O livro tá para ser lançado, né? Já está em fase de publicação para os próximos dias aí, né? Está em revisão final. Estamos aí nesse momento de decidir capa, aquela coisa toda. Legal. O nome do livro vai ser Método Aéreo, ou Método Aéreo, os axiomas de uma decolagem. Uau! Né? Axiomas, para quem não sabe, são verdades incontestáveis, né? Então, quais são as verdades incontestáveis que você precisa passar para a sua vida para poder, quem sabe, você decolar alguma coisa? E é isso, né? Então tá para ser lançado aí nos próximos dias. Acompanhem os próximos capítulos nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal. A gente quer falar aqui, Fábio, uma mensagem que você quer deixar para os empreendedores, os que estão passando pelo perrengue, os que já passaram o momento de perrengue e estão vivendo já uma estabilidade. Qual a mensagem que você deixa para essa galera? Cara, não desiste. Não desiste. Esteja você em qualquer fase da sua vida, em qualquer degrau, viva o hoje, mas não desista, né? Pensa que a nossa vida, ela se resume naturalmente, né, obviamente, entre passado, presente e futuro, mas o futuro e o passado, eles não existem. Então, concentre-se no agora, concentre-se no hoje, né? Pensa que o seu passado, ele é uma escada e ele é uma biblioteca. Você não se sente confortável morando numa escada, então não mora lá. Você não se sente confortável morando numa biblioteca. A biblioteca é um lugar que você vai para aprender, que você vai para lembrar, que você vai para estudar, mas não mora lá. Existe hora de entrar e hora de sair. E o futuro é um laboratório. Ele não existe, mas você tem que ir de vez em quando lá para testar alguma coisa, para projetar, mas volta para agora. Então, 10% no futuro, 20%, não mais que 20% no passado e não menos que 70% no agora. Porque quando você vive o agora, você vive o hoje e vão aparecer situações que vão querer fazer você desistir, vão querer fazer você postergar, vão querer fazer você voltar atrás, você ficar voltando no passado. Quem vive demais no passado vive depressivo, né? Quem vive demais no futuro vive ansioso. Então vivo agora. Que legal. Camila, sua fala aí pra gente encerrar. O que você quer deixar aí de mensagem para os empreendedores? Hoje, assim, depois dessa aula do Fábio, né, esse desabafo dele todo aí, né, gratidão, né, seja grato.
seja grato pelo processo, seja grato pelo caminho que você percorreu, que aqui, ó, tem um homem de sucesso. E eu tenho certeza que ele teria tudo para não ser grato, mas eu acredito que ele é grato. Então, a minha frase para essa quinta-feira é gratidão. Amém. Muito obrigado, você que ficou com a gente até agora. Na próxima quinta-feira, 8h30 da noite, guarde essa data, segue a gente, curta esse vídeo, salva, ativa o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você ser avisado e vir assistir com a gente o Perrengue Empreendedor. Nos vemos na próxima semana!